Olá, no ar mais uma edição do nosso Sala de Entrevistas. E hoje, ele que é pastor, é jornalista e que está vivenciando muito de perto esta situação que escandaliza todo o Brasil. Afinal de contas, o que está acontecendo com a cidade maravilhosa? O que de fato ocorre com o Rio de Janeiro? As notícias que chegam para o restante do país, elas de fato são reais? É isso que está acontecendo? A intervenção federal, ou como os opositores do presidente Michel Temer gostam de falar, a intervenção do Exército no Rio de Janeiro, ela já está trazendo resultados? Bom, para falar sobre esse e outros assuntos, convidei o jornalista, pastor, um dos diretores, ele comanda o canal CJC no Rio de Janeiro, Anderson Nascimento. Que bom estar aqui de novo, Anderson. Uma alegria, Heber, estar aqui. Tudo bom? De volta, rapaz. O quê? Quase... Tá fechando um ano. Um ano, né? Agora, rapaz, que muito bom. Gente, uma alegria estar aqui com você, um prazer voltar a Criciúma, voltar ao Sala para conversar agora sobre um assunto um pouco mais delicado, né? Falar sobre segurança pública. No momento que a gente vive, eu lá do Rio de Janeiro, que sinto na pele o que está acontecendo, né? E a gente ouve os comentários, acompanha nas redes sociais, vai fazer matéria, faz link ao vivo. A gente começou a fazer agora alguns links ao vivo para a HIT em São Paulo, no Jornal das 13, com o Daniel e a Carolina, que são os apresentadores lá do jornal. São dois jornalistas também fantásticos, gente boa, quero mandar um abraço para eles. A gente vê de perto a luta que a polícia, que o Exército vem tentando realizar, mas também vê as dificuldades para eles conseguirem fazer um bom trabalho. Eu tive 3 vezes no Rio de Janeiro e a minha esposa teve 2 vezes. E engraçado que quando eu estive eu não conhecia ela, e quando ela foi ao Rio de Janeiro, a gente não se conhecia. E quando nós começamos a namorar, com aquelas conversas e tal, eu revelei um sonho que eu tinha, de um dia morar no Rio de Janeiro. Ela disse a mesma coisa. Eu fiquei encantado com a cidade. Mas hoje eu confesso, de longe, Anderson, que eu fico receoso, porque as notícias que chegam para a gente é de uma cidade extremamente violenta. Sim. As notícias, elas são amplificadas ou de fato está acontecendo tudo isso no Rio de Janeiro? De fato acontece. Sendo que depois quando você pega uma informação e coloca na televisão, coloca no rádio ou até na internet, não digo nas redes sociais, né, elas ganham um peso maior. É diferente quando você ouve do vizinho falando, teve ali um assalto na esquina, cuidado. O pessoal entra em casa e fala, olha, não sai agora não que está tendo um assalto ali na esquina. Se isso vai parar na televisão, aquela informação que era pontual numa esquina de um bairro se torna, ganha uma amplitude para a cidade. E as pessoas começam a ter aquela ideia de que não todos os lugares estão assim. Não são todas as esquinas que têm assalto no Rio de Janeiro. Contudo, o número de assalto, o número de violência tem aumentado muito. Anteriormente, a frequência era assalto à mão armada. Hoje, teve um aumento significativo de assalto com mortes violentas. Não é só o assalto que tem acontecido, né? O assalto em que o bandido, ele, além de assaltar, ele mata a pessoa, ele agride a pessoa. Isso daí tem se tornado constante lá no Rio de Janeiro. O que a polícia chama de latrocínio. Exatamente. Outra coisa que vem aumentando muito, e isso tem prejudicado não só a sociedade civil, né, de segurança, de sair de casa para trabalhar e ter aquela sensação, volto ou não volto para casa. Também tem prejudicado as empresas. Tem muitas empresas que já não fazem entregas mais no Rio de Janeiro por causa do roubo de cargas. Determinadas comunidades nem vão. Não vão. Tem lugares assim que não são comunidades, mas já não entregam, porque são próximas a comunidades. Na própria cidade do Rio de Janeiro. Não estou falando de Baixada Fluminense, Zona Oeste ou interior do Rio, né? Embora a Zona Oeste tenha uma grande parte que é da cidade do Rio, mas são cidades que não são dentro das comunidades, são lugares que não são comunidade, mas que estão perto, ou você, para chegar àquela cidade, você tem que passar por uma comunidade. Acabou. Eu acabei me expressando mal, porque aqui na região, quando a gente fala comunidade é bairro, enfim, mas lá no Rio de Janeiro, comunidade se refere às favelas, seria isso? Exatamente. Não, então, deixa eu reformular a pergunta. Existem bairros que os entregadores não gostam de ir? Não. Em regiões violentas? Não vão.
porque os Correios têm sido assaltados. Correio? Os Correios também são assaltados lá, porque os caminhões são notificados, tem os emblemas e tudo mais, eles sabem, infelizmente. A situação está tão complicada que semana passada... Não, há alguns dias, eu agora não lembro, semana passada, terça-feira dessa semana, que foi dia 27 de março, teve uma operação que começou muito cedo na comunidade das favelas, ali na zona norte do Rio mesmo, em que é o local que tem uma UPP, uma unidade de polícia pacificadora, desde dezembro de 2013. Contudo, é o local dos principais espaços escolhidos ou preferidos para esconderijo de quadrilhas de roubo de cargas. Mas no bigode da UPP? Exatamente, no mesmo bairro, é o mesmo local. E a UPP está lá desde dezembro de 2013. A gente já não sabe lidar o quê? É a lei, mas a coisa ilegal está funcionando muito paralelo. A intervenção federal completou um pouco mais de um mês, já está indo para o seu segundo mês no Rio de Janeiro, né? Foi válida? Olha, inicialmente a gente não viu grandes mudanças, porque o general Braga Neto estava montando e articulando tudo isso. Só que como é que ele vai conseguir articular um planejamento de segurança se no ano retrasado o investimento na inteligência de segurança não chegou a R$5 mil? Foi bem menos que isso. Muito baixo. Se eu não me engano, beirou aí uns 2 mil ou menos um pouquinho. Ano passado não teve nada. Como é que ele vai conseguir agir se a inteligência que deveria ter um material para oferecer não tem, porque não teve condições de fazer? Então ele pegou do zero. Quando você fala R$2 mil, você está se referindo a investimento para a inteligência da polícia. Mês? Ano? Ano. Então é 2 milhões no caso? Não, 2 mil. Mil. Mil? Esse valor é para investimento, não estou falando de pagamento dos funcionários, mas investimento, para pegar e fazer alguma coisa. É muito baixo. Exatamente. Foi baixíssimo, da cidade do Rio, tá? Não estado, cidade do Rio. Sim. Então, assim, no momento em que ele pega um espaço sem esse planejamento, sem esse estudo, para conseguir traçar as metas e definir o que fazer, como é que ele vai levar um tempo para conhecer o terreno, para conversar com os cabeças das áreas, Polícia Civil, Polícia Militar, Polícia Rodoviária, Federal. Polícia Federal. Vai ter que conversar com todos eles para poder entender, bem, beleza, como é que a gente está? Isso levou tempo. Depois eles começaram a fazer ter uma postura de gerenciamento. Vamos gerenciar as coisas aqui no Rio de Janeiro. Você vai fazer aqui, você fica aqui, ali você vai dar uma sensação de segurança, você vai inibir um assalto, vai inibir uma ação violenta, enfim, você vai estar ali de prontidão. Mas viram que não funcionou. Agora eles partem para o patrulhamento nas ruas. Tem 2 objetivos isso. Primeiro, é fazer com que as tropas sejam vistas, e as pessoas, que é o segundo objetivo, tenham essa sensação de segurança, se sintam mais seguras. Contudo, todas as vezes que você vê a equipe de segurança do governo, do Exército, do governo, a Polícia Militar, Polícia Civil, toda vez que você vê um agente de segurança, você tem, a grande parte da população tem aquela sensação assim, vai acontecer alguma coisa, deixa eu me afastar. Ah, é? Não se sente ali tão seguro, porque assim, podem ser atacados, eu vou estar no meio do confronto. Nós já chegamos a um número de policiais mortos esse ano assustador. A última contagem que a gente conferiu lá foram 133 policiais mortos esse ano. Os sargentos e soldados da polícia já não aguentam mais enterrar colegas de trabalho.
A gente teve recentemente um vídeo de um pai de um soldado, o soldado Felipe, que morreu num confronto na Rocinha na semana passada, na quinta-feira da semana passada, em que ele falou assim: eu tenho orgulho do meu filho, fui policial durante tantos anos, ele era policial, fazia um trabalho decentemente, mas infelizmente não conseguiu passar por esse confronto com bandidos. Essa morte de policiais, esse número exorbitante, não chega a ser uma afronta dos criminosos, ou seja, para demonstrar o poder que eles exercem sobre a cidade? É como se fosse: estamos aqui, vamos fazer o que for preciso para manter a nossa hegemonia, o nosso poder. Bom, Weber, eu não sei... Eu não sou da área de segurança, então eu não tenho nem como dar palpite do que fazer para amenizar, para melhorar a situação. Eu estou aqui só trazendo os fatos do que realmente tem acontecido e que a gente tem mostrado no jornal lá no Rio de Janeiro. O caso da Marielle Franco, que foi assassinada, né? Ainda não se sabe exatamente o que aconteceu, né? Mas 4 tiros certeiros. Não foi simplesmente uma tentativa de assalto, até porque não levou nada do carro, nada da vereadora, né? Ainda é uma incógnita. Então, assim, eu não estou aqui mostrando, não, a polícia tem que fazer assim ou tem que fazer assado. Na verdade, são os fatos que estão falando por si. A situação é complexa. As pessoas andam nas ruas atentas para o que pode acontecer em volta delas, né? Pode ser um simples assalto, Enfim, teve recentemente também no bairro de Madureira, zona norte do Rio de Janeiro, uma tentativa de assalto dentro de uma agência bancária, em que os bandidos pegaram os clientes ali e fizeram de refém. E ficou tarde, varou à noite, e foi uma coisa caótica, né? Eu fico pensando como é que hoje eu nunca ouvi uma história de roubo com reféns que deu certo no fim. Né? E assim, não sei se foi um desespero E qual foi o desfecho dessa, Anderson? Todos foram presos, né? Todos foram presos. Mas imagina o caos que ficou. O caos, e se você não tem vítima, e a sequela, que não seja física, mas emocional. Exatamente. Isso aí ninguém vê na hora. Né? Mas você, que bom, você está bem, está livre, beleza, pode ir para casa. Mas aqui dentro não funciona assim. Né? Existe um tempo de voltar ao normal, de sair e ir numa outra agência bancária. Quando é que aquelas pessoas vão conseguir de novo? E a família, como é que vai ficar se sentindo segura? Né? Mesmo que haja uma intervenção federal. Um outro ponto da intervenção federal que é bem complexo. O general Braga Neto apresentou um déficit de 3 bilhões de reais. 3 bilhões? Para que a intervenção funcione. Aliás, o presidente Temer disse que não sabe de onde é que vai tirar o dinheiro, mas vai funcionar. Exatamente, mas ele liberou 1 bilhão. Faltam 2, hein? Mas isso foi num dia. No outro dia, caiu para 600 a 800 mil a liberação do governo para a intervenção. Então, de 3 bilhões e 100 mil, 3 bilhões e 100 milhões de reais, né? 3,100 milhões de reais é o que precisa. O presidente Michel Temer liberou 1 milhão, mas depois diminuiu para 600 a 800 mil. Então está faltando uma grana apertada. O Rodrigo Maia, que é o presidente da Câmara, informou que vai também entrar com recurso para poder tentar completar esse valor. Mas mesmo assim, não vai ser suficiente, porque não vai conseguir chegar aos 3,1 milhões de reais. Vai, de repente, beirar uns 2 bilhões. Só que assim, desse valor é para pagar o contingente, pagar atrasado, acertar a conta e investir. Não tem como. Quando você fica doente, Heber, o que você faz? Você gasta dinheiro. Claro, tem que gastar remédio, médico, e aí vai. No mínimo. Não é porque você está doente, não. Fala assim, vamos cortar tudo. Vai cortar o quê? Você vai ter que começar a comer melhor. Mas eu só comi ali arroz, feijão, um franguinho, alguma... Não, agora você vai ter que comer fruta. Isso é dinheiro, porque você está precisando de uma alimentação melhor. Se está em crise de segurança,
tem que gastar dinheiro, vai ter que gastar mais. Vai ter que fazer um investimento, né? Não tem como, né? Uma vez, eu fazendo uma entrevista com um professor administrativo de direito, uma professora de direito administrativo, perdão, e ele falou assim, ó, estamos sem condições, não temos dinheiro, então a gente tem que tirar de outras contas que não são tão necessárias. Então, mas todas as contas são necessárias. Mas será que todas elas são realmente necessárias para continuar a sobrevivência? Não é a existência. A gente está falando sobre sobreviver. Não tem como a gente ficar com a segurança falida, a área da saúde falida. Mas a gente tem que investir muito em educação. Educação é um investimento a longo prazo. Educação não vai funcionar investindo esse ano para 2020, tá boa, não vai. Não vai funcionar assim. Educação você investe agora em 2018 e daqui em 2030 você começa a colher alguma coisa. Agora, saúde e segurança é imediato. Né? E a saúde ela tem dois pontos. Né? Você pode investir agora para sanar os problemas atuais e você pode investir numa educação de cuidados de saúde para no futuro você gastar menos. Mas segurança não. Segurança não tem jeito. É o papo de hoje com o jornalista Anderson Nascimento, ele que também é pastor, daqui a pouco a gente fala mais sobre essa situação lá do Rio de Janeiro, ele que cuida do CJC, nosso canal aí no Rio de Janeiro, onde nós temos a honra de ter o Sala de Entrevistas também como um dos programas da grade de programação aí do CJC. Mas daqui a pouco a gente volta falando mais sobre esse assunto, é um assunto delicado, é chato, né, a gente ver o Rio de Janeiro nessa situação, mas infelizmente está acontecendo e a gente precisa abordar o tema. Já já voltaremos. De volta com Sala de Entrevistas, hoje meu convidado, jornalista Anderson Nascimento, ele que está fazendo a cobertura para toda a Rede Hit sobre esta situação, esse caos da segurança pública no Rio de Janeiro. Anderson, vamos falar um pouquinho da Marielle, porque foi um assunto que tomou conta das redes sociais, né? Uma morte estúpida, exatamente, injustificável. E você está falando no primeiro bloco, todos os investigadores aqui em Santa Catarina, alguns analistas de segurança pública falaram, tem todas as características de uma execução, né? Sim. Porque não houve furto, atiraram justamente no local onde ela estava, o motorista parece que ele levou, entre aspas, azar, porque os tiros não eram para ele, de fato eram para Marielle. Teve essa situação chata das redes sociais, que acabaram usando a Marielle como alguns para discurso de ódio, outros para discurso de palanque eleitoral, de fato. O que aconteceu nesse caso? E o que vocês do Rio de Janeiro, como é que vocês reagiram a toda essa situação? Olha, a gente fica assustado, né, não só pela a morte, né, porque a gente toma um baque, mas já é natural morte no Rio de Janeiro, mas a gente toma um baque com cada notícia de uma morte diferente. Né? Seja de um policial, seja de um civil, seja de uma legislativa, né? De uma parlamentar. Só que quando você atinge um policial, você está demonstrando para a sociedade que a segurança está falida. Quando você atinge um parlamentar, por mais que a gente veja ou avalie, cada um tem a sua própria opinião sobre a situação política no Rio de Janeiro. Né? Eu não estou aqui para fazer a cabeça de ninguém, nem para demonstrar ou falar o que eu penso sobre isso, da política no Rio. Mas, por mais que esteja bom ou não, quando você atinge um parlamentar, você está tentando calar alguma coisa. E isso daí chocou muito. Porque ela fazia um trabalho, eu não vou falar da Marielle como pessoa, como civil, porque surgiu muitas histórias, né, nas redes sociais. Teve uma jurista que acabou se precipitando e falando algumas coisas nas redes sociais, depois ela se justificou com uma outra postagem nas redes. Fake news também, né? Exatamente. Aí vieram muitos boatos da Marielle. A questão é que a vida pessoal da Marielle é uma coisa
ela como poder legislativo, como vereador, é outra. Né? A pessoa dentro de casa, eu não sei o que era verdade, o que não era verdade, mas eu não posso julgá-la dentro de casa ou na vida pessoal dela. Mas se ela vinha fazendo um bom trabalho, né, alguma coisa aconteceu. Se os especialistas em segurança começam a desenhar um ato criminoso de atentado, né, porque, como eu falei no primeiro bloco, acertar 4 tiros na cabeça da pessoa não é fácil. Eu fiz uma gravação recentemente para o Se Liga, que é um programa que a gente tem no CJC, que eu fui para fui no Sniper. Ah, eu vi as fotos. Que era um espaço para poder dar tiro. Rapaz, como é difícil dar tiro. E tiro certinho. Lógico, lá eram tiros de bolinha que eu dei num papel que aí dava para marcar e tal. Eu não conseguia fazer os tiros certinhos, não. O rapaz que estava me acompanhando falou assim, nossa, mas tu é ruim, hein? Eu falei assim, beleza, eu sou ruim. Graças a Deus, nisso eu sou ruim. E não quero ser bom. Mas aí eu já ouvi alguns comentários de outros especialistas falando que para fazer o que fizeram com a Marielle tinha que ser uma pessoa especialista nesse negócio, porque você tem que controlar bem a arma para poder dar esses tiros tão precisos. Muito rápido, né? Exatamente. Infelizmente o Anderson, né, que era o motorista, meu xará, acabou entrando no meio e sofreu, né, com o atentado, mas eu olho para esse crime como uma demonstração, olha, a gente quer calar qualquer coisa que tente mudar a nossa sociedade, qualquer coisa que tente melhorar. Porque todos os relatos que vinham dela, ela tinha um histórico de luta em defesa da sociedade, das mulheres, dos negros, dos moradores da favela, a população da favela, muito forte. Isso já era dela. E aí quando acontece uma coisa dessa, é como se falasse assim, ó, a gente quer acabar com isso, a gente quer parar com essa defesa toda. Por quê? E essa pergunta é que fica na nossa cabeça. Por isso que a gente está sempre mostrando e pesquisando os autos policiais, do que eles estão fazendo e sempre passando isso para a sociedade, para que as pessoas conheçam ou pelo menos saibam a verdade do que aconteceu. Através das investigações. A gente não tem como ir lá investigar, até porque as informações elas são faladas, são passadas para a imprensa com muita cautela, porque se a gente der uma informação que vazou, né, das investigações, a gente pode prejudicar toda a investigação. Então, tudo que vai sendo transmitido, a gente vai passando no jornal para que as pessoas saibam. E existe já um trabalho da polícia na tentativa de identificar esses criminosos ou as investigações estão bem atrasadas? Não. O que acontece? Recentemente foram liberadas mais imagens de apoio das câmeras de segurança que mostram a hora em que a Marielle saiu do local onde ela estava e foi para a Casa das Pretas na Lapa. E também imagens que mostram os 2 carros, o da Marielle e o dos bandidos. Então essas imagens é que vão ajudar a polícia a elucidar o crime. Impressionante esse negócio, né? Uma execução fria, covarde. Sim. E um grande ponto de interrogação. Agora, o que mais me deixa triste é como descambou esse negócio, principalmente nas mídias sociais, né? Por quê? Porque a Marielle ela tinha um trabalho muito forte com a população, com o povo. Então, as pessoas, elas se aproximam, tem uma identificação. Fez com ela, fez com todo mundo. Né? Então, a repercussão foi grande. Eu até entrevistei um coronel da Polícia Militar, já da reserva da polícia, em que o nome dele é Robson. Eu entrevistei no jornal também das 13 horas da RIT e perguntando se esse trabalho, né, ou melhor, esse crime contra a Marielle, né, esse atentado e infelizmente a morte da Marielle e a comoção popular poderia prejudicar ou ditar se a intervenção federal seria positiva ou negativa, né? Ele fez as considerações dele, mas no momento em que a intervenção federal é instalada no Rio de Janeiro, a gente bate a cota de 133 PMs mortos. E uma vereadora é morta? Parece que está sendo uma bandeira sendo bradada, tipo, não está funcionando e não vai funcionar.
Parece que é... É emblemático isso, né? Pois é. 133 policiais mortos. De 1º de janeiro até hoje. A gente não tem 4 meses de 2018. A intervenção Tá batendo federal agora. não fez ainda 2 meses. É demais. É demais. É um choque, né? É um choque. Ó. A gente está fazendo tudo isso, o Exército está nas ruas, começou na Vila Kennedy, no Rio de Janeiro, ficou lá alguns dias, agora está diminuindo a quantidade do patrulhamento na Vila Kennedy, mas outras comunidades começam já a ter uma intervenção um pouco mais forte. Como eu falei, não é mais o papel de gerenciador, agora é patrulhamento nas ruas, e de rua em rua e querer, vamos apertar aqui o cerco para a gente pegar. Pô, Anderson, deixa eu te fazer uma pergunta. A gente sabe que a população tem a sensação de que não está protegida e que muitos tentam fazer meio que justiça com as próprias mãos. E tem alguns numa tentativa desenfreada de tentar conter essa onda de violência que chegam inclusive a fechar ruas. Como é que funciona esse negócio? Pois é, isso daí é uma outra questão no Rio de Janeiro, que como nem todas as ruas são expressas, né? Tem ruas transversais, tem as... como eu aprendi no Detran, rapaz, que agora eu esqueci o nome, eu acho que mas eu tirei a carteira direitinho. É mesmo? Eu fiz a prova Olha. toda direitinho. Mas tem as ruas transversais que elas não são de tanto movimento. Certo. Elas estão sendo fechadas pelos moradores. Uma espécie de barricada? Exatamente. O que acontece? Eles fecham a rua ali e colocam rua sem saída. Na verdade, ela tem saída, mas não tem como sair dela. É que eles não querem que transitem ali. Não quer que transite. Você tem... Quando eu assisti essa reportagem, eu até conversei com a minha esposa e falei assim, olha, tem ruas e ruas, né? A rua que tem uma condição financeira maior fez uma grade bacana, fechou ali e tem portãozinho para entrar e sair. Na rua? Na rua. É como se transformasse a rua num condomínio. Rapaz, sem mas porteiro. Isso é grave demais. Pois é, só que a prefeitura não deu autorização para fazer isso. Eles fizeram para garantir a própria segurança. E por conta própria. Por conta própria. Aí depois eles estão tentando na prefeitura transformar isso em algo legal. Porém, não se pode fechar a rua assim, Claro. né? Mas para garantir a segurança dele e da família, eles estão fazendo. E até tem alguns moradores que não acreditam que isso vai funcionar, outros apoiam, alguns dizem assim, não, agora a gente que é inocente está preso e os bandidos estão soltos. Porque eles ficam ali presos, né? Eles Ficam não dentro podem da jaula, entre aspas. Sim, não vou sair, aqui eu pelo menos eu estou seguro. Né? As Tem crianças podem brincar na rua, ali pelo menos aquela rua fechada. Só que é o seguinte, não tem a pessoa, né? O cidadão que vai fazer a maldade, mas as balas avançam qualquer lugar. Certo. Estourei o tempo do programa, eu preciso que você me responda. Diga. Tem jeito, Rio? Olha, vamos acreditar que a intervenção federal vai conseguir, nesse patrulhamento nas ruas, apertar o cerco e tentar identificar a origem dos problemas. Porque eu não acredito que o problema esteja em todos os lugares, mas existe uma origem. E é essa origem que a gente precisa localizar, interceptar, retirar e fazer uma limpeza. Aí depois disso, sim, investe em educação. Porque aí, eles vão conseguir visualizar ou vislumbrar um futuro melhor. Anderson, obrigado por ter vindo aqui de novo. Eu que agradeço, Weber. Deus abençoe. Valeu. Gente, muito obrigado pelo carinho. Sempre sou muito bem recebido aqui na TV Primavera, aqui junto na sala, junto com o Weber. E eu espero que a gente possa ter outros encontros. Teremos. E para falar bem agora, né? Trazer boas notícias do Rio. Amém. Aliás, Rio de Janeiro sempre continuará lindo. Um abraço, voltaremos na semana que vem. Tchau.